Uma boa noite para você, seguidor do Pop News. Estamos chegando com mais um Pop News Conexão com a Notícia, sempre trazendo uma informação importante para você. Quero lembrar que você pode também inscrever no nosso canal do YouTube. Entre no canal do YouTube do Pop News e faça sua inscrição. Lá também você tem muitas informações, você tem as entrevistas que nós temos feito aqui, você tem vídeos, tem muito mais para você. É só entrar no canal do Pop News e fazer a sua inscrição. Bom, nessa noite nós vamos conversar com a Eliane Freitas, que está aqui conosco, ela que é enfermeira e é responsável pela vacinação em São João del Rei. Muitas pessoas querendo saber se já chegou a sua hora, se é o momento de vacinar, e a Eliane, então, vai tirar as dúvidas aqui para nós no Pop News Conexão com a Notícia. Eliane, essa semana, que dia que nós vamos receber? Hoje já recebemos vacinas. Quantas vacinas São João del Rei recebeu? Nós estamos recebendo vacina no dia de amanhã. Está prevista a rota para 8h30 da manhã. Né? A previsão é a gente receber algumas segundas doses, né? 340 seriam estimadas para a segunda dose e 1.595 doses para primeiras doses, né? De idosos e força de segurança. E qual é a idade, a faixa etária que será vacinada na primeira dose, Eliane? Dando seguimento, né, ao planejamento, a gente está decrescente aí nas faixas etárias. A última faixa etária vacinada foi de 65 anos e a gente vai iniciar agora com 64 e 63 anos, né? Então, a gente, pela quantidade de doses que foi recebida, a gente não pôde usar em um calendário mais avançado em relação a essas pessoas. Então, a gente tem aí o agendamento para quarta-feira, pessoas de 64 anos, para quinta-feira, pessoas de 63 anos, e aquelas pessoas que deveriam ter tomado a sua segunda dose, de acordo com o agendamento que foi divulgado, a gente vai abrir uma oportunidade na sexta-feira, com um horário específico, vai ser de 9 a meio-dia, para essas pessoas que deveriam ter tomado a sua primeira dose e não. Eliane, esse atendimento das pessoas de 64 e 63 anos será feito lá no Parque de Exposição ou também nas unidades básicas de saúde? Perfeito. Esse agendamento que a gente comenta a todo tempo é relacionado ao modelo de vacinação em drive-thru. Então, as pessoas que foram vacinadas lá, as vacinas delas não foram para as unidades. Então, as pessoas não compareceram por motivos diversos, né, que a elas, né, cabem a justificativa, mas elas, por exemplo, às vezes têm procurado as unidades, só que a dose que foi para a unidade é daquele que recebeu a primeira dose. Então, se aplica na pessoa que vai chegar lá, vai faltar para aquele que tomou aquela primeira dose. Por isso que toda vez que a gente faz a divulgação, que a gente faz a publicação, a gente sempre sinaliza. A segunda dose vai ser sempre no mesmo local que foi feita a primeira. Então, se você tomou a primeira no posto de saúde determinado, a exemplo, Tijuco, a sua segunda dose ela vai ser direcionada para o posto de saúde do Tijuco. E nosso caso agora é em drive-thru. Tem algumas pessoas que estão nos questionando, inclusive enviaram áudio aqui para nós, perguntando algumas diferenças que está acontecendo. Por exemplo, no áudio que nós recebemos, no posto, na unidade de saúde do Guarda-Mor, já vacinando pessoas de 64 anos, enquanto no Matozinhos, vacinando pessoas de 67 anos. No drive-thru, lá no Parque de Exposição, já vacinando pessoas de 65 anos. Queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças. O drive-thru ele vai estar sempre à frente na proposta da vacinação, porque é a partir do momento que fez aquela data de vacinação que a gente vai estimar um público não vacinado e direcionar as doses para as unidades de saúde, contemplar aqueles que realmente não puderam se deslocar. A gente reforça que essa estratégia de vacinação foi criada tanto para acelerar o processo de vacinação, minimizando, inclusive, até a correria na procura de pessoas do grupo para contemplar doses que, porventura, pessoas agendam e, infelizmente, não cumprem com o seu compromisso, e às vezes as pessoas têm que ficar procurando idosos para contemplar.
Então, são essas situações que às vezes dá uma diferença em relação a uma pessoa ter sido vacinada ou não. Ou seja, se você tem lá agendado 66, 67, porventura não compareceu e tem uma dose aberta, eles vão chamar da lista. Pode ser esta a diferença em relação a alguma unidade e outra. Mas em relação ao drive-thru, a gente vai estar sempre fazendo aquela faixa etária e a gente solicita que realmente utilize dessa estratégia. Hoje em dia, o vírus ele circula com uma velocidade enorme, as unidades de saúde hospitalares elas estão superlotadas, todo mundo hoje conhece alguém próximo ou de algum círculo de amizade que, infelizmente, lamenta perdas pela Covid. Então, para que a gente vai encaminhar idosos para as unidades de saúde que atendem com constância pessoas com suspeita? Então, se você não tem sintomas, se você tem condição, é no drive-thru que deve ser vacinado. Eliane, as pessoas acamadas que não têm condições de ir no parque de exposição ou na unidade de saúde, como fazer? Elas têm que fazer o cadastro na unidade de saúde mais próxima, que é o mesmo critério que a gente disse em relação ao que não consegue se locomover, aquela pessoa que não tem o carro, não tem transporte, não teve carona solidária, e ela tem que ter o direito de vacina, isso é garantido a ela. O acamado, ele precisa da unidade de saúde não só agendar, mas se organizar para vacinação em domicílio. O acamado, a gente frisa que é aquela pessoa que não é o cadeirante, não é aquele que você pode pôr no banco do carro e levar até um local para vacinação. É aquele realmente que depende de assistência, porque existem outras campanhas em andamento, existem vacinas em andamento, então, se não houver essa consciência, acaba atrasando a vacina de quem realmente precisa. Então, a gente, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa da preocupação com o outro, né? Não pensar somente no benefício que a gente vai ter, mas de beneficiar aquele também que precisa dessa solidariedade nesse momento. A vacinação, ela é feita pelas equipes de saúde, de acordo com os agendamentos. Eliane, então chegando aqui várias perguntas, a gente não consegue responder e atender a todos, mas tem algumas pessoas perguntando de novo a questão da idade. Quando chega a 62, quando chega a 59 anos? Eu queria que você repetisse, nessa semana, quais as faixas etárias que serão vacinadas? Então, eu queria muito falar para vocês que já chegou. Na verdade, dentro do calendário nacional, está previsto já estadual, já está previsto iniciar essa vacinação desse grupo. Porém, o quantitativo de doses não foi suficiente para a gente usar numa agenda até 60 anos. Não adianta a gente falar que vai ter agenda e não vai ter vacina. Então, vamos lá para essa semana. Na quarta-feira, estaremos vacinando os idosos de 64 anos, certo? Então, na quarta-feira, a gente vai estar vacinando os idosos de 64. Na quinta-feira, estaremos vacinando os idosos de 63 anos. Os idosos de 65, 66, 67 que não foram vacinar, que porventura compareçam lá, serão vacinados, tá? Agora, aqueles que fizeram seu cadastro na unidade, que façam esse cadastro com consciência, porque existe com frequência relato de profissionais que, ao ligar para certificar o agendamento das doses do frasco, muitos já relatam ter ido até o drive-thru. Então, se você não vai mesmo, você agenda, do contrário, você atrasa o processo de agendamento dos outros. E aqueles idosos que não vacinaram, porque a segunda dose, por motivos deles, independente, porque foi avisado a questão da vacinação da segunda dose, na sexta-feira, de 9 a meio-dia, leve o seu comprovante de vacinação no drive e você vai receber a sua segunda dose. A gente estima que mais ou menos 80 pessoas não compareceram no agendamento, de todo esse processo, de toda essa quantidade vacinada. Ou seja, tem 80 pessoas, em média, que não estão devidamente imunizadas, não estão devidamente protegidas, e automaticamente é um insucesso no processo de vacinação. Metade da dose não garante nenhuma segurança, Então, claro, todas as 2 doses em si não exime a gente dos cuidados, mas o esquema completo deve ser seguido.
A Laura Oliveira está perguntando se quem perdeu a data, tem 72 anos e perdeu a data, pode ir? Já vou responder que pode. Né? A pessoa que tem acima de 65 anos pode ir lá vacinar, que está no seu direito. Eliane, tem muitas pessoas também querendo saber sobre a questão de comorbidades. Né? Quando vão vacinar? Já tem isso pronto, esse calendário? Como é que está funcionando? A gente pegou a nota do Ministério da Saúde e publicou para que as pessoas tenham oportunidade de saber qual que é a comorbidade que o Ministério da Saúde contempla. Depois até te encaminho para você publicar aí, para eles fazerem leitura. Algumas doenças muito específicas, elas precisam de uma receita médica para estratificar, para classificar. Como eu digo, não é uma receita médica do médico indicando que eu indico vacina de Covid, não é isso. Dentro daquelas doenças, eu indico vacina Covid porque Juliana da Silva, por exemplo, ela tem uma hipertensão severa que não rende a medicação, mantendo o pico de pressão acima de 180. Ok, a gente não está trabalhando com agendamento. A gente está, né, quase um mês já com essa divulgação das comorbidades para que as pessoas se organizam e, caso já tenha consulta agendada, já providencie esse relatório médico. Além do relatório médico, será necessário comprovante de residência, documento de identificação com foto, coisas que isso as pessoas já têm. Então, não vai alterar. Em relação à questão de cadastro, a gente ainda não o fez, porque vai depender da estratégia e da quantidade de vacinas que a gente vai receber. Porque dependendo da quantidade de vacinas que vão ser recebidas, talvez vai ser feito em local específico, pode ser que seja feito em todas as unidades, mas se você tem todos os comprovantes necessários, esse não será um empecilho, tá? Tem algumas condições, por exemplo, a questão do índice de massa corpórea, né? Então, isso pode ser verificado também com o nutricionista, né? Então, são situações que é importante verificar essa lista que o Ministério cita, né? E verificar qual que é a situação que você se encaixa. Dentro da proposta ainda, é previsto que seja feito com pessoas de faixa etária também, comorbidades 59, 58, pode ser que seja desta forma. Então, tudo isso será divulgado para que vocês saibam. Agora, não sei se a minha doença de base ela justifica ou não justifica vacinar. Postos de saúde têm a mesma lista para possível consulta, tá bom? Então, providenciar a mesma documentação e quando houver a disponibilidade, aí as pessoas poderão estar, né, certificando e sendo devidamente vacinadas no seu direito, né, na sua condição. Estão chegando muitas perguntas, eu de fato não tenho condições de fazer todas as perguntas para a Eliane, mas muitas das perguntas que estão chegando já foram respondidas por ela. Depois, você que segue a nossa página pode ouvir e assistir novamente essa entrevista que a sua pergunta será respondida. Eliane, outra questão é com relação às vacinas. Tem pessoas que dizem que uma vacina é melhor, quer tomar uma determinada vacina, que a outra causa algum efeito colateral. Eu queria que você falasse também sobre isso. Primeiro, eu acho que é muito sério essa publicação, né, e essa pulverização de informações, né, sem muito fundamento. As vacinas, elas, né, estão em processo mesmo de aprovação e todas elas têm trago bastante benefício. A gente pode dizer que São João del Rei tem mais, né, tem mais de 10 mil pessoas vacinadas, muito mais que isso, e a gente não tem registro em relação à vacina de uma ocorrência que eu poderia dizer para vocês não vacinem. Na verdade, a quantidade de internação que se tem, de complicação que se tem, a gente pode dizer o seguinte: a vacina veio com uma esperança maior, independente de qual seja a vacina, ela veio para fortalecer o sistema de defesa e ajudar a gente nessa guerra que não está fácil. Então, essas especulações, essas multiplicações de fake news, elas são perigosas, entendeu? Então, assim, antes de tomar qualquer decisão de combater o vírus, né, que é altamente perigoso, contagioso, que tem trago tantas perdas, não deixe de colocar como ferramenta
essa possibilidade que na guerra, que é essa arma de ser vacinado. Então, a oportunidade, né, de vacina, seja ela qual seja, ela é uma esperança e são estudos que são feitos no mundo, no Brasil, então não tem objetivo nenhum de ficar prejudicando a população, pelo contrário, é a imunização em massa que vai, de uma certa forma, ajudar nesse combate tão importante, né, nessa doença tão severa que a gente está vivendo aí. Eliane, quarta-feira, qual o horário de funcionamento da vacinação lá no Parque de Exposição? A gente passou para 8h30 até as 2 horas da tarde, na quarta-feira, dia 28, tá? E na quinta-feira, dia 29, de 8h30 às 2 horas da tarde. E na sexta-feira, de 9 a meio-dia, só para as segundas doses inicialmente, tá bom? Eliane, muito obrigado pelas suas informações aqui no Pop News. Nós estamos também sempre à disposição para levar a melhor informação aos nossos seguidores. Eu que agradeço a todos, né? Né, realmente é importante esse meio de comunicação e que as pessoas busquem informações, né, nos meios mais confiáveis, porque senão fica muito vulnerável e automaticamente torna-se vítima. Independente de tudo, gente, cada um não deixa de fazer a sua parte. É lamentável, né, como as pessoas têm uma tendência a acostumar, e às vezes acostumar com as coisas que não deveriam, tá? O número de internação é alto, o número de óbitos está marcando famílias por muitas e muitas, né, com muitos e muitos sofrimentos. Então, não vamos vivenciar isso, faz cada um a sua parte. Obrigada pela oportunidade também. Você acompanhou mais um Pop News Conexão com a Notícia, que volta a qualquer momento. Pop News, notícias sobre tudo o tempo todo.